A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Essa AVA é a segunda parte da aula dupla 2 e a segunda parte da aula 3. Então você já está na terceira aula, porque cada aula da Logos ela tem 45 minutos, é a nossa hora-aula, né? Bom, vamos então analisar um pouco mais do tema que nós estamos a estudar nesta aula. Analisando o texto no campo da hermenêutica, que é o texto que nós vimos na ava anterior, nós temos que ir perguntando ao texto. Vamos ler de novo o texto, que é Isaías 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu, Deus, né, me esquecerei dos teus filhos. Vamos fazer a pergunta simples. Vamos perguntar a Bíblia. Vamos lá. O texto está aí. Oséias 4:6. Nós já lemos. A pergunta é: o povo de Deus está sendo destruído por um motivo. Qual? Então veja, sempre que você for construir a sua interpretação da Bíblia, e depois nós vamos falar bem específico as regras da hermenêutica, você vai ver isso numa outra disciplina desse curso, você tem que perguntar para a Bíblia responder. É claro que quando a Bíblia responde, vai envolver a sua interpretação. Mas veja, uma coisa clara que nós observamos nesse texto é que falta conhecimento. Então, primeiro é uma coisa lógica. Está sendo destruído porque falta conhecimento, tá claro. Agora aí vem outra pergunta, né? O que é conhecimento? Ou que tipo de conhecimento é esse? Então aí eu vou construindo a interpretação da Bíblia. Vamos lá. O texto fala: esqueceste da lei, ou esqueceste a lei de Deus. Eu poderia continuar, nós não vamos continuar, mas eu queria que você continuasse a pensar: que lei é essa? E por que esqueceu? Porque rejeitou. Então, aí dá para seguir o conhecimento, mas vamos seguir daqui. Eu sei que podia ser muito mais amplo a interpretação dessa palavra, mas é porque eu tenho uma ênfase a considerar. Tem muitas ênfases dentro do texto. Eu posso falar sobre várias delas, sobre rejeitar, sobre ser destruído, sobre que esqueceu. Mas veja, então, falta de conhecimento é sobre a lei de Deus, que é o quê? A palavra. Que palavra? A palavra que a palavra que é a palavra de Deus, mas que está escrita, né? Então, que está dentro agora do livro que nós chamamos de Bíblia. Mas a sua palavra, ela é viva e eficaz. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Vamos fazer mais uma pergunta ao texto. A falta de conhecimento é originada no quê? Resposta, pelo menos conforme o texto: rejeição do conhecimento. Então eu rejeitei, por isso que eu tenho falta de conhecimento. Isso aí é até lógico, normal, né? É lógico. Se eu não tenho conhecimento é porque eu rejeitei o conhecimento. Parece lógico. Mas é algo que Deus chama a atenção para a gente, porque muitas vezes nós rejeitamos o conhecimento que Deus está nos dando, a oportunidade que Deus está nos dando. Por exemplo, com este curso que Deus colocou na sua vida. Veja, mais um ponto a se considerar, mais uma pergunta. Qual a consequência dessa rejeição? O povo de Deus é destruído. Então, o povo de Deus envolve, é claro, o ministro também está sendo envolvido nessa destruição. Mas veja, muito mais amplo do que o ministro só, porque alguém poderia dizer: o problema é meu, eu não quero estudar mais, não quero mais conhecer. Qual que é o problema? Eu não quero. O problema é meu, não é seu. Você faz parte de um corpo, você faz parte da igreja. Tudo que você faz vai afetar a igreja,
vai afetar o reino de Deus e vai acabar afetando as pessoas que não conhecem Deus, porque elas precisam de você. Ou, agora, é claro, se você não fizer nada, Deus levanta outro no seu lugar, porque Ele não vai deixar que a obra dele seja destruída por causa de você. Mas lembre, tem consequências. E o ministro de Deus é rejeitado para ser sacerdote, ou seja, aquele que é o medianeiro, né? Aquele que está intercedendo. Agora veja, mais uma pergunta que eu quero deixar com você nessa ava. E o que a teologia tem com tudo isso? Alguém pode perguntar. Ah, mas nós estamos falando de Bíblia, não estamos falando de teologia. Bom, quem fala uma coisa dessa é porque não entende o que é teologia. Teologia não é do mundo, é da igreja. Foi a igreja que inventou teologia, na verdade. Claro, as outras religiões têm teologias, mas essa que nós estamos a tratar é da igreja. É aquela que a igreja construiu, inclusive baseada na teologia que o povo de Deus, Israel, tinha construído. Então, o que teologia tem a ver com tudo isso? É claro que ela tem tudo a ver com isso, porque é o nosso estudo da Bíblia, não é do mundo, não é o nosso, igreja. Os nossos irmãos em Cristo no passado, teólogos, eles estudaram a Bíblia, às vezes a vida inteira, para dar os livros que nós temos, que hoje nós usamos, até as traduções da Bíblia. Então tem tudo a ver com isso. Lembre, eu vou colocar mais uma vez aí aquele texto em hebraico. Está vendo? Letras hebraicas, palavras hebraicas, eu tenho que ter o conhecimento para poder ter revelação que está aqui dentro. É lógico, nós já temos a tradução, glória a Deus, alguém gastou muito tempo da vida para poder traduzir para nós. E teve outros até que gastaram tempo para preservar esse livro para nós. Então, não foi à toa que chegou a você. Deus usou pessoas. Agora veja, esse texto que está aí na sua frente. Como compreender sem nos prepararmos com conhecimento? Se a Bíblia está em suas mãos, é porque houve pessoas que estudaram e se prepararam e deixaram feito isso que está na sua mão para você. Alguém pode dizer, esses teólogos? Eu tô a afirmar isso para tentar tirar esse preconceito, essa discriminação dentro da igreja que às vezes acontece como se teólogo fosse uma coisa terrível. Agora, você já é um teólogo, qualquer um que lê a Bíblia é um teólogo, é lógico. Que quando a gente fala de teólogos, a gente fala de pessoas que têm uma graduação, né, de teologia, seja no médio ou seja no superior, mas normalmente é assim. Mas no fundo, é todo mundo que estuda a Bíblia. Né? E discriminar e falar, porque eu não concordo com esses teólogos, isso é uma tolice. Quem fala uma coisa dessa? Não, eu não concordo com alguns teólogos. Aí é diferente. Eu não concordo com teólogos liberais que consideram a Bíblia uma fantasia, apenas uma figura de linguagem. Eu não concordo com teólogos liberais. E até com alguns teólogos ortodoxos ou conservadores que não aceitam a atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Aí é diferente. Né? Mas falar como se fosse uma classe, né, que negativa, não façamos isso. Né? Isso não é correto, isso não é justo. Nós que estudamos a Bíblia somos teólogos, mas alguns têm credencial, conforme eu falei, para apresentar ao mundo e à igreja. Mas com que objetivo? Glorificar ao Senhor Deus. Eu tenho algumas credenciais. Eu tenho a credencial, por exemplo, de doutor em teologia, na área da ciência da religião. Mas para que isso me serve? Para eu poder dizer, sou doutor? Isso não serve para nada. Isso não vai me colocar no céu.
Isso não vai me fazer mais santo do que o outro. Isso é só para usar para a glória de Deus. É só uma ferramenta, só isso. Ser um mestre em teologia, ser um bacharel em teologia, como eu sou. Mas qual o problema? Isso me faz maior? De forma nenhuma. Isso não faz ninguém maior do que nada. Isso são ferramentas que nós usamos para a glória de Deus. Vamos ver rapidamente a história do homem que traduziu a Bíblia para o português. Bem rápido. João Ferreira de Almeida foi um missionário evangélico, mas nasceu católico e se converteu a Cristo. Nasceu em Portugal, em 1628, foi criado por seu tio e com ele aprendeu o latim. Aos 14 anos foi para a Holanda, em 1641, e lá começou a frequentar uma igreja evangélica. Da Holanda foi para a Indonésia e se converteu em 1642, com 14 anos. Ainda nesse período de adolescência, começou a traduzir a Bíblia, do espanhol para o português, no Novo Testamento. Voltando à Batávia, quer dizer, com 16 anos, depois eu falo da Batávia na próxima, com 16 anos, em 1644 a 45, traduziu todas as escrituras gregas cristãs comumente mencionadas como o Novo Testamento do latim para o português. Aí ele se casou com a filha de um pastor holandês e em 1656, com 28 anos, foi ordenado ministro, ou pastor. Voltando à Batávia, em 1663, 35 anos, é nomeado membro do consistório da Igreja Reformada. Em 1670, 42 anos, concluiu a tradução das escrituras gregas cristãs da língua original, utilizando o texto recebido, ou texto receptus, como base. 19 anos de tradução. Mas isso foi o Novo Testamento. Uma vez concluído tal tradução, o consistório fez arranjos para tal tradução fosse impressa. Qual perito Almeida, com o passar dos anos, passou a dominar as línguas bíblicas, além de seu excepcional conhecimento do latim, do espanhol, do francês e holandês. Passou a traduzir as escrituras hebraicas, ou seja, o Velho Testamento, e chegou até os versículos finais de Ezequiel, quando, sobrepujado por um agudo esgotamento físico, faleceu aos 63 anos de idade, em 6 de agosto de 1691. 47 anos traduzindo a Bíblia e ele chegou até Ezequiel. Então houve várias revisões até 1753, a tradução foi terminada. Em 1840 houve a revisão por um capelão inglês e foi chamada de Revista e Corrigida, publicada na cidade do Porto, em Portugal. E em 1875, um português chamado João Nunes Chave fez uma nova revisão, foi chamada Revista e Correcta. Ainda na tradução de João Ferreira de Almeida, mas a nossa Revista e Corrigida foi editada em 1940 e em 1956 foi lançada a Revista e Atualizada. Mas a nossa Revista e Corrigida nasceu em 1898 com a participação de brasileiros. E em 1956 foi lançada no Brasil a Revista e Atualizada, que teve uma revisão em 1993. A Corrigida teve outras atualizações, como em 1994, Corrigida Fiel, que vem do texto Receptus, e mais duas edições também da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1995 e 1997. Hoje, temos outras traduções à disposição, mas tenha o cuidado de verificar a sua origem e o grupo que efetuou a tradução. Há traduções que podem ser desaconselhadas. Temos duas bases, o texto recepto, usado por todas as antigas traduções e em todo o mundo, e o texto crítico. Esse texto crítico, nós vamos falar depois, você pode parar depois e ler aí, tá? Mas preciso saber tudo isso? Ajuda. E alguém tem que saber. O que é agora teologia para você? Já pensou nisso? Então que Deus abençoe, em nome de Jesus, aí com o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia.